Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui no podcast Que Esporte é Esse? E hoje é um podcast bem diferente, bem especial. Primeiro episódio desse podcast tendo a experiência de entrevistar uma pessoa convidada. E hoje estamos vou conversar com a Vitória Lau, que é terapeuta esportiva, psicóloga formada na UCPEL, na Universidade Católica de Pelotas. E, bom, vou deixar que ela se apresente um pouco, mas antes disso, só dizer que o podcast Que Esporte é Esse? É um podcast que tem o intuito aí de justamente aproximar as pessoas dos diversos esportes. Estamos chegando perto das Olimpíadas finalmente, depois de uma espera de 3 anos. Essa espera foi menor justamente por causa da pandemia, mas estamos finalmente chegando perto aí das Olimpíadas e trouxe a Vitória Lau justamente para conversar um pouco sobre a terapia esportiva, como ela atua nisso. Mas, por favor, Vitória, se apresente um pouco aí. E aí, pessoal, então, eu sou a Vitória Lau, eu sou psicóloga pela Universidade Católica de Pelotas, eu sou especialista em psicologia do esporte e do exercício ali pela Unifase, e sou mestranda em saúde e comportamento pela UCPEL também. Então, opa, Não, pode falar, pode falar. Mas, não, maravilha, muito legal saber que tu tá seguindo os trabalhos aí seguindo os estudos sobre a psicologia esportiva, sobre o comportamento humano, que são coisas que estão extremamente vinculadas uma à outra. Mas me conta, Vitória, o que te motivou a começar a trabalhar, estudar, na verdade, psicologia esportiva, depois trabalhar com isso e, consequentemente, qual é a tua relação com o esporte? bom, então, eu escolhi psicologia já pensando, assim, em possivelmente trabalhar no esporte, né? Eu sempre fui muito vinculada com os esportes, especialmente coletivos, né? Joguei muito basquete quando eu era mais nova. Hoje ainda jogo por lazer, mas não tenho uma frequência tão grande. Mas sou bem ligada e bem vinculada, assim, afetivamente com o esporte, né? Então sempre pensei em trabalhar na área. Fiquei um pouco na dúvida quando fui escolher a faculdade, se ia para educação física, se ia para psicologia, mas a psicologia ganhou meu coração aí, então achei uma forma de ainda trabalhar perto do esporte, que é algo que eu sou muito apaixonada, né? Ah, maravilha. É muito interessante porque eu já ia perguntar sobre isso. Tipo, se tu escolheu o esporte primeiro ou escolheu a psicologia, justamente porque eu entendo que a maioria das pessoas escolhe a psicologia porque gosta de ajudar, de servir, de entender as outras pessoas, e aí depois vem a parte da especialização, né? E mas me explica um pouco mais, assim, até para as pessoas que estão nos ouvindo, porque pode ser muito vago, pode as pessoas realmente não, se as pessoas já têm dificuldade, na verdade, de entender um pouco do que é a psicologia em si, qual é a importância dela, o que seria a psicologia esportiva e quais principais áreas ali em que a psicologia vai atuar dentro do esporte. Então, assim, na psicologia do esporte, a gente tem diversas formas de se trabalhar, né? Desde o treinamento de habilidades psicológicas até o atendimento clínico mesmo, né? E o atendimento clínico aos atletas é uma coisa que se assemelha muito à psicologia clínica convencional, né? Eu também trabalho na clínica e quando a gente atende assim algum atleta individualmente, se assemelha bastante à prática clínica, né? Mas também existe a possibilidade de trabalhar em grupos, né? Dependendo do esporte que seja, porque a coesão do grupo também é um fator que influencia muito no resultado, né? Se o grupo está bem alinhado, se está todo mundo com os mesmos objetivos, né? Como se relacionam dentro de quadra, principalmente. Então, tem vários canais que a gente pode seguir aí, né? Não, perfeito. Tu me fez pensar muito agora que a gente tem ali tem muito essa questão de, tipo, tem o esporte individual, o esporte coletivo,
O porque, na verdade, quando tu é psicóloga hoje do Mauge Futsal, certo? De Pelotas, um time feminino. E aí me vem uma questão muito interessante, porque talvez não vá fazer uma terapia individual com cada uma, ou talvez faça, mas se tratando de grupo, né? A gente conhece, existe terapia individual, existe terapia de casal, mas terapia em grupo, como é que isso vai se adequar? Tu vai fazer atividades? Que tipo de coisas tu vai fazer dentro ali? Se é para ajustar conflitos, né? Administrar conflitos, como é que funciona? Então, acho que é importante deixar claro que cada profissional tem uma forma de trabalho, né? E eu vou falar aqui da minha. Perfeito. Pode ser que tenha outros profissionais que trabalhem de outra forma. Mas ali na Mauge, eu foco principalmente no grupo, em atividades em grupo, né? Então a gente trabalha coesão do grupo, né? Dinâmicas grupais, alinhamento de metas, objetivos, né? Planejamento da carreira delas. Isso tudo a gente faz em grupo, tá? A gente trabalha algumas ativações cognitivas também, né? Questões de motivação, manejo de conflitos que às vezes tem, apesar de não ser tão frequente assim, hoje em dia, pelo menos, né? Mas eu sempre abro espaço para as meninas ali, se elas precisarem de atendimento individual. Porque o esporte coletivo, ele tem essa nuance do grupo, e como o grupo funciona como grupo, mas cada menina ali também tem as suas questões individuais que às vezes não cabem dentro do grupo, né? Então, às vezes, quando a gente fala de lesão, é uma coisa muito individual. Às vezes, tem outros fatores que podem estar interferindo no desempenho delas, tanto em treino quanto em jogo. Né? E coisas bem pessoais, de pessoas comuns, né? Como perda de um familiar, né? Uh, Daqui a pouco estresse, problemas familiares. E essas coisas são coisas que elas não são associadas ao grupo, né, ao time em si, mas elas podem estar interferindo no desempenho de uma, né, atleta ali. Então a gente tem esse espaço para falar individualmente também. Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu estava pensando aqui, tentando pensar sobre as lesões, que realmente é um negócio que é muito fácil a gente pegar, olhar para algum jogador, e aí eu não digo da Mauge, eu não digo o Neymar, ou sei lá, qualquer atleta, e a gente dizer, poxa, mas o cara ganha sei lá quantos mil, ou sei lá, deixa de ganhar, ou faz o que quiser da vida dele, não importa. Mas estar lesionado, não poder exercer a tua profissão da maneira como um tanto de milhões de pessoas, ou poucas pessoas, ou o quanto se espera, deve ser frustrante pra caramba, ainda mais tratando de uma lesão. Querendo ou não, é tua saúde. Tu, além de ter a pressão de tu ter que trazer para si, tu ter que dar bons resultados, também tu tem que recuperar a tua saúde de algo que aconteceu no teu trabalho e tu não tem controle muitas vezes sobre isso. E tu já passou aí por situações em que atletas acabaram desistindo, e não digo desistir de não ter forças para continuar, mas pô, teve que interromper ali a carreira, teve que é, fazer um tratamento terapêutico mais intensivo, em que talvez tu teve que passar para outra terapeuta, conseguir atuar de maneira mais particular. Tu já passou por essa situação? Eu acho que é importante a gente pensar em várias questões assim da lesão, né? Porque a lesão, ela vem acompanhada de vários fatores. Entre eles, essa pressão de voltar, né, a atuar, porque querendo ou não, é um trabalho, né? É assim que é a profissão dessas pessoas, dos atletas, né? É um esporte. Então, ao mesmo tempo que se tem essa grande expectativa da volta, e deve-se voltar, né? O objetivo é voltar. É um desafio balancear com as questões emocionais, né? Com talvez o medo e receio de se lesionar novamente, né? De talvez não conseguir render como rendia antes. Então é algo que é um desafio mesmo, assim, fazer esse equilíbrio entre a pressão externa, né? E também interna do atleta para voltar e essas demandas emocionais, né?
Sim. Não, perfeito. E aí a gente, falando dessa questão do atleta, e ter as dificuldades pessoais e trazer isso para dentro de uma quadra ou de um ambiente de equipes. A gente tem aí o caso, foi até a forma que eu te conheci, tá de Pelotas, eu morei em Pelotas, mas eu não te conhecia em Pelotas. Eu, pra quem tá ouvindo, eu encontrei a Vitória lá no Instagram e com um vídeo em que ela fala sobre o Draymond Green. E pra quem não sabe, o Draymond Green é um jogador da NBA, do Golden State Warriors, que ele teve vários episódios recentes de loucura. Loucura não, mas que ele teve vários episódios recentes de ser violento em quadra e ser suspenso, e aí, mesmo com isso, ficar, né, teve até o caso de que ele foi o primeiro jogador que ficou suspenso indefinitivamente da temporada. Não lembro quantos jogos ele pegou, acho que foi uns 20 jogos de suspensão. Eu particularmente achei pouco, mas ele aleatoriamente decidiu dar um soco num jogador adversário, do time adversário que estava fazendo a marcação para cima dele, estava próximo dele. E, bom, é, como isso pode afetar um episódio, não é isolado, mas um episódio de uma pessoa individual pode afetar o resto da equipe, no caso. Cada pessoa tem a sua participação dentro da equipe, né? Então, por exemplo, ali na Maude a gente tem 16 atletas, né? Entre elas, as que jogam mais tempo, as que jogam menos tempo, algumas que estão lesionadas, então não estão jogando. Mas todas elas, e isso é uma coisa que eu gosto de falar e bater bastante nessa tecla, todas elas têm um papel importante ali no time, né? Nem que seja as meninas que estão lesionadas estarem ali para passar uma bola, para alcançar o colete, para dar um apoio moral, né? Então, quando alguém se desestabiliza, isso também desestabiliza o grupo, né? O grupo se contagia por isso. E por isso que é muito importante a gente trabalhar com o grupo também, não só individualmente, né? E são questões que, bom, se acontecem em um time em que eu trabalho, é uma questão a ser discutida em grupo, né? Acredito que o Golden State não tinha um psicólogo trabalhando, atuando no momento, né, para fazer essas contenções semanalmente ou em cada episódio, mas eu acho muito importante que se tenha, né? E aí a gente entra numa questão que, fugindo um pouco do assunto, aí, né, À vontade. a psicologia ela tem que ser inserida de forma preventiva, né? A psicologia ela não funciona para apagar incêndio. Sim, perfeito. E aí isso vai muito ao encontro daquela frase que o pessoal fala quando não quer encontrar psicólogo, que é: eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo. Não, mas aí, aí entra uma frase que eu digo que talvez esteja errada e tu me corrige, mas não, eu procuro psicólogo para não ficar louco. Eu acho que é a melhor coisa é a gente procurar esse tratamento preventivo, né? Na real, o que acontece muito é que todos temos questões psicológicas, todos somos seres humanos e estamos propensos a passar por dificuldades, ansiedade, coisas que às vezes a gente não controla e coisas que os outros fazem com a gente que a gente não controla e emoções que a gente vai ter. Então, acaba que tô eu falando um monte né, da tua área, mas é o que eu sinto sobre, tipo, eu tenho que buscar e não adianta, né? E aí a gente vê o caso como o Draymond Green, que é algo que, pessoalmente, como torcedor, como amante do esporte, amante de basquete, inclusive, nesse momento estou usando um boné do Dallas Mavericks, que perdeu as finais da NBA semanas atrás, mas algo que acontece é que a gente viu isso se repetindo com o Draymond Green, por exemplo, e isso não se resolveu, mas não se traz, não é apenas sobre violência ou esse tipo de coisa que a psicologia no esporte ela vai tratar também. Tem casos como o da Simone Biles, que trata, que aí é uma questão muito forte de ansiedade, de questões pessoais dela. E aí entra uma coisa que eu quero saber de ti, Vitória. Como que.
não lembro, tu chegou a assistir, a acompanhar as Olimpíadas passadas, em que aconteceu da Simone Biles sair, ficar de fora, abandonar o torneio? Eu lembro que teve várias reportagens sobre, mas como que na época tu tava fazendo faculdade já? Já. E como foi pautado isso na época para vocês, que são estudantes de psicologia, e como era visto, assim, o que foi levado a refletir sobre? Então, vou te dizer que durante a faculdade a gente não tem muito contato com a psicologia do esporte, né? Eu não tive nenhuma disciplina sobre isso, né? Tive que procurar por fora, né? Uso muito dos fundamentos que tive em psicologia de grupo e tudo mais, mas especificamente a disciplina de psicologia do esporte eu não tive. E pelo Sim. que eu percebi, assim, normalmente quando tem é optativa, não é obrigatória, né? E é uma área que ela está em ascensão agora, né? Digamos assim. Teve lá por 1980, eu acho que teve um boom de publicações em psicologia do esporte, tá? Então, o que nos leva a entender que as pessoas estavam pesquisando sobre isso. Sim. E aí depois parou, né? Então, né, parece que teve uma resistência aí no meio. E a gente vê de alguns anos para cá a psicologia, a psicoterapia sendo mais normalizadas, né? Então, que nem estava falando, psicoterapia, por exemplo, é para louco, né? Hoje em dia a gente já não vê tantas pessoas falando isso. Acho que as pessoas começaram a reconhecer a relevância que pode ter, né, isso nas nossas vidas. Não necessariamente porque alguém tem um transtorno mental, né, ou é louco, mas porque a gente pode melhorar, né? Então, junto com essa normalização da psicoterapia, eu acho que tem crescido um pouco mais essa área dentro do esporte, sabe? Tenho visto muito se falar sobre isso, acho que de uns 5 anos para cá, né? Acho que a Simone Biles teve muita influência, né, no desenvolvimento, na normalização da psicologia dentro do esporte, mas é algo que está se abrindo muito agora, né? Já se teve antes outros estudos, outras tentativas de entrada assim no esporte, mas eu vejo como agora realmente sendo a abertura dessas portas, né? E acho que tá todo mundo também tentando entender como que isso funciona, né? Porque tem estudos que eles têm como objetivo mostrar que a psicologia do esporte aumenta o rendimento do atleta, por exemplo, né? Já na prática, eu não sei se eu diria que aumenta o rendimento do atleta, mas previne que se diminua, né? Por alguma questão psicológica, né? Então, isso são coisas que ainda não existe um consenso, assim, né? Em pesquisa, na literatura. São coisas que a gente está descobrindo ainda. E descobrindo como trabalhar, né? Mas eu acho que uma coisa que é muito importante, pensando também na Simone, né? É que a gente vê os atletas como super-humanos, né? Como heróis, né? Sim. Que tem ídolos, né? Dentro do esporte. E a gente esquece que essas pessoas também são pessoas como a gente. Elas também vão ter estresse, também vão ter problemas familiares, né? Também vai ter um dia que não vão conseguir dormir bem, né? Consequentemente, não vão render tanto no dia seguinte. Então, eu acho que o movimento agora é de enxergar os atletas como pessoas, né? Como pessoas normais, claro. A gente vê, admira, torce, né? Mas também são pessoas como nós. Perfeito. Não, é muito bom isso mesmo, porque a gente são todas pessoas, né? Não faz muita diferença, na verdade, só temos profissões diferentes. Assim como eu, né, tô aqui fazendo podcast e trabalho profissionalmente com área de vendas, tu é psicóloga e
tem outra profissão. Na real, acaba que a pressão é maior para esses atletas porque eles estão mais em vista, porque tem muito dinheiro envolvido, porque e aí entra um monte de questões que a gente tem dificuldades às vezes de conseguir aceitar que o outro pode ser igual a gente que ganha, que tá num trabalho CLT normal, entre aspas, né? Mas eu falando da Simone Biles, até tu comentou, e aí me fez lembrar que ela passou por um momento de pressão, e aí é algo que acontece com muitos atletas, e até em esportes coletivos também. Só que eu percebo que em esportes individuais isso é muito mais latente. Querendo ou não, se a Simone Biles decide não participar, é a Simone Biles que não participou. Não tem quem colocar no lugar dela para suprir aquilo a princípio. Né? Assim como no tênis, a gente teve a Naomi Osaka, que ela também parou por um tempo para cuidar da saúde mental. E aí, dando um exemplo muito simples. Eu gosto de jogar, eu jogo futebol de botão e não existe profissionalização no futebol de botão, no futebol de mesa, mas eu jogo campeonatos estaduais, inclusive semana que vem vou jogar um por equipes, mas a maioria das etapas são individuais. E eu sou um cara que eu jogo desde os 9 anos, 10 anos, mas eu fico nervoso pra caramba. Eu lembro que no início eu tremia a mão nos finais de jogos, e assim por diante, quando tinha que. Era um momento decisivo. Como, é, como que tu trata essa pressão individualmente? Porque imagino que no auge de futsal, por exemplo, deve ter situações em que ou vão se classificar para a próxima fase, ou finais, semifinais, assim por diante. É, como é que tu consegue acalmar as tuas atletas, vamos assim dizer? No esporte individual acaba sendo maior essa questão da pressão, assim. Não maior, mas a pessoa não tem com quem dividir, né? No esporte coletivo, se tem com quem dividir. Tá todo mundo naquele mesmo momento, vai estar todo mundo com a mesma sensação, né? De ansiedade, talvez, de competir e tudo mais. E no esporte individual fica a pessoa com ela mesma, né? E aí a gente pode pensar em questões de controle e manejo de emoções, né? Que aí a gente volta lá no Draymond Green, né? Que quando eu fiz aquele post, eu tava falando sobre descontrole emocional, né? E uma coisa que é importante de lembrar e que eu sempre falo para as minhas atletas ou quando eu vou dar alguma palestra sobre esporte é que quando a gente fala de manejo de emoções, a gente não fala em não ter ansiedade, né? A ansiedade, ela é importante. Ela deixa a pessoa preparada, né? Então eu sempre faço um desenhinho assim, né, no quadro, no que tiver disponível, que é um gráfico que mostra uma curva de U invertido, tá? Tenta imaginar. Sim. E aí mostra ali embaixo a ansiedade e na curvinha para cima o rendimento, né? E aí imagina ali o invertido, assim, e lá na baixa ansiedade é bem a pontinha do U invertido, né? E ali, quando se tem baixa ansiedade ou zero ansiedade, não se tem rendimento também, né? Porque a ansiedade, ela ajuda a pessoa a se mover, né? A se mexer, a se ligar, a estar preparado. Mas, em compensação, muita ansiedade também é ruim, né? Então, a grande questão aí para os atletas é o manejo das emoções, né? Como colocar essas emoções dentro do jogo, né, de forma positiva. Porque a ansiedade é boa e ela pode ser positiva, ela pode ajudar no rendimento, né? E aí a gente fala também ali em questões de agressividade, por exemplo. A agressividade também é bom, a gente precisa de agressividade no esporte. A gente espera que a pessoa tenha agressividade no esporte. Aí a gente traz os conceitos de ansiedade esportiva e ansiedade hostil, né? Por exemplo.
A gente pega o Draymond Green, ele tava numa vibe total de agressividade hostil. E ele não visava jogada, não visava a bola, e só a agressão, né? Agressão mesmo. Quando eu falo agressão, eu não falo a mesma coisa que a agressividade. Né? Sim. Porque a agressividade esportiva, ela pode te ajudar a fazer um roubo de bola, né? Te ajuda numa disputa de bola ali. Então, é importante. Sem ansiedade, sem agressividade, a gente não tem como trabalhar no esporte, né? Perfeito. Não, muito bom. Eu tava. E aí passa um filme na minha mente de todas as vezes que eu lembro, né, das ações do Draymond Green, porque aí eu penso, realmente, ele tava ali, não tinha disputa de bola, não tinha nada acontecendo, e aí ele foi e pisa em cima do Domantas Sabonis, por exemplo, dá um soco na orelha do Yusuf Nurkic, e são coisas que eu penso, cara. Isso é ser agressivo de fato, não, isso não é agressividade ou ser aguerrido ou tu querer ali dar teu sangue por alguma coisa, tu tá querendo tirar o sangue do outro. Ele, o Draymond Green, ele é uma pessoa que dá pra observar que ele tem muita agressividade. E em vários momentos, foi positivo, tá? Sim. Então ele é um cara que é um ótimo defensor, né? Que com certeza tem a ver com essa agressividade. Mas em algum momento ele descompensou, ele não conseguiu fazer esse manejo, né? E ao invés de, dar vida ali na defesa, ele realmente cometeu um ato de agressão, né? Isso é totalmente manejo de emoções. Sim. E aí, uma coisa que até, dando o meu exemplo de como atleta de futebol de botão, tu ficar nervoso no jogo muda muito, ficar nervoso, ficar ansioso. Eu gosto de dizer que eu ficava nervoso, porque a minha mão começava a tremer bastante, e aí, como tem que usar uma ficha de acrílico pequena para empurrar um botão, se eu fico tremendo enquanto tô fazendo isso, tá tudo pronto para dar errado. Porque aí eu posso acabar tocando sem querer no botão, ficar empurrando. E aí, então, eu percebi, e aí, isso com o tempo, nos últimos 16 anos que eu jogo, aprendi a conduzir isso de uma maneira melhor. Mas eu descompensava muito, e às vezes, ainda treinando, quando dá as coisas meio errado, eu acabo jogando a ficha longe, eu digo, não, tá, mas eu tenho que me acalmar, vamos. Porque eu sei que com um atleta, com outra pessoa, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Né? Então tem que ter esse controle, realmente é uma coisa que agora, para semana que vem, eu já vou usar. Tem que controlar isso. Mas outra coisa que eu faço, e aí é algo que eu quero, já vou pegar meu divã aqui para conseguir para falar contigo. Uma coisa que eu faço para controlar minhas emoções no esporte é isso, na verdade, eu faço em outros momentos da vida. Mas falando do esporte, eu gosto de andar com uma barra de chocolate na bolsa. Durante o dia do campeonato, eu vou comendo aquela barra pra ficar tranquila. Eu sei que eu trago pra mim, quando eu tô com os outros, eu trago que é tipo uma mandinga minha pra eu ficar calmo. Mas eu sei que tem um fator psicológico, claro, pra isso. Como isso pode, às vezes, como ter algo físico pode auxiliar, pode ajudar ou atrapalhar um atleta nesse quesito de se controlar emocionalmente. Então, aí a gente pode trazer outras teorias, né? Não só no esporte, mas eu trabalho com psicanálise, né? E tem um teórico que ele faz o conceito de objeto transicional, né? Que é esse objeto que representa, falando de modo simples, assim, mas representa um lugar seguro, né? Normalmente as crianças têm isso, né? Quando começam a crescer e começam a, por exemplo, ter que dormir sozinho, né? Ir pra escola sem os pais, se separar dos pais, assim. Então, às Sim. vezes é um bichinho de pelúcia. Se tornar mais independente. Exatamente, vem junto com a independência, né? Mas às vezes a gente mantém isso na vida adulta também. Quando a gente tá num lugar de insegurança e a gente precisa se sentir seguro, muitas vezes a gente volta para algo que nos remeta à segurança, né? E aí eu não sei qual é o vínculo emocional que tem com o chocolate,
Mas aposto que tem alguma coisa, né? Perfeito, perfeito. Não, é interessante. Sou uma criança de 26 anos com vínculos afetivos com chocolate. Mas é bem interessante isso, que aí realmente, é, se tratando de mim, eu tenho ali aquela coisa, tipo, não é que eu já passei campeonato sem precisar, sem comer nada, só tomando água e tal, ficando tranquilo, mas nos momentos mais importantes eu só lembro, eu preciso comer algum doce. Preciso comer um chocolate, preciso fazer algo do tipo. E aí não sei nem se é não pra não descompensar igual o Draymond Green, por exemplo, ou se é só pra eu sentir, não, eu tô seguro aqui. A gente vê até, tipo, jogadores ali no basquete que jogam, por exemplo, com aliança no cadarço, né? Perfeito. São coisas que a gente vê, às vezes pode ser que tenham outros que a gente nem saiba porque não enxerga, né? Mas ou tem, a meia da sorte, né? Sim, É importante lembrar que cada um lida com as emoções e utiliza estratégias de coping diferentes, né? Então, bom, tu anda com chocolatinho, né? Talvez alguém faça um exercício de respiração antes do jogo, né? Normalmente no futebol, especialmente, as pessoas rezam, né? sim, Mesmo quem não tem religião reza. Então, são coisas que são rituais, né? São rituais dentro do esporte. sim. Não, perfeito. E é bem desse jeito mesmo. Todo mundo tem suas práticas ali para conseguir trazer um momento de calmaria durante um momento que é tenso, na verdade, né? A gente, querendo ou não, é um momento tenso, um momento que, por mais, pode ser o futebol de botão meu aqui, que a gente não se ganha dinheiro, não é profissional, mas que faz por diversão, mas que a gente quer competir, ou seja, final de Copa do Mundo, todo mundo tá nervoso, todo mundo tá querendo ganhar, no final das contas, né? Um objetivo. É o objetivo, é o objetivo. Então, realmente, trazer para si, acho que individualmente, cada uma dessas atividades é importante pra caramba. E aí entra uma, uma coisa muito importante, que não, a gente está fazendo esse podcast muito porque tá chegando as Olimpíadas. E aí, pensando na, numa competição enorme que é as Olimpíadas. É, como tu vê que fica sabe, aí por tua experiência pessoal, e aí tu pode, né, pensar aí como fica para as Olimpíadas, para atletas também, já que tu acompanha atletas. Por ser quanto mais alto o torneio, tu acredita que mais alto, maior, mais visível, mais visibilidade, né? Tu acredita que se tenha um fator emocional mais forte envolvido? Tem uma coisa que faz muita diferença, assim, sabe? Do lazer ali. Bom, a gente começa no esporte do lazer, aí vira amador, profissional, dentro do profissional, né? Tu vai crescendo também, vai subindo, né, de nível. Mas uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente pensa em fatores emocionais é a motivação, tá? E quando a gente joga por lazer, eu, por exemplo, que jogo por lazer, eu tô ali para me divertir, né? E a minha motivação é me divertir. E acredito, né, que todos os atletas profissionais eles comecem com esse objetivo também, lá quando são crianças, né? Começam a Sim, jogar, começam a pegar gosto, porque se divertem. E é uma coisa que às vezes pode se perder, né? Aí com essa profissionalização, porque aí se torna um trabalho, né? Aí talvez não seja mais tão divertido. Então é importante esses atletas que estão em níveis mais altos trabalharem bastante a questão da motivação, né? O que motiva eles, por que eles estão ali, né? E aí a gente traz motivação e a gente fala de motivação intrínseca e extrínseca, né? A motivação extrínseca é aquela que vem de fora, né? Do ambiente externo. Então, uma motivação para alguém que vai para as Olimpíadas é ganhar uma medalha de ouro, né? Mas só isso não basta, né?
é necessário ter a motivação intrínseca também, né? Que a pessoa joga porque gosta, porque sente prazer, porque se sente bom em alguma coisa, né? Então Sim, essas duas coisas elas têm que estar alinhadas. A pessoa não pode estar lá só para ganhar uma medalha, né? E eu falo só para ganhar uma medalha. E bom, esse é o objetivo, ganhar a medalha. E a sim, pessoa vai lá porque ela tem amor por aquele esporte, né? perfeito, perfeito. Tu me fez lembrar o, o jogador Nikola Jokic de basquete, que ele é muito conhecido por ele ser o cara mais, posso dizer, tem um termo em inglês para isso, mas que ele mais tá nem aí pro esporte. E ele é o melhor do mundo no último ano, foi o melhor do mundo nos últimos, algumas vezes nos últimos anos. E aí é muito interessante que ele trata como, tipo, ele foi campeão da NBA no ano passado, e ele só falou, cara, eu quero ir pra casa, ficar com a minha família e ver meus cavalos na corrida de cavalos lá na Sérvia. Então, tipo, e aí as pessoas ficam muito de cara com isso porque pensam, não, mas é o sonho de todo mundo chegar lá e ele menospreza. É tipo, eu fico pensando, cara, se ele menosprezasse, eu queria menosprezar como ele menospreza pra conseguir ser tão bom assim. Porque eu não acredito que ele menospreze, é só a forma dele tratar, tipo, é meu trabalho, gosta muito do trabalho. As pessoas gostam do trabalho, podem gostar do trabalho, mas pra ele é como trabalho e é a motivação dele. Eu vou ser o melhor do mundo no meu trabalho. Né? E aí a animação dele, a gente vê vídeos dele mais feliz com a corrida de cavalos, dos cavalos que ele tem, do que com ele ter ganho a NBA. Talvez a motivação intrínseca não seja tão forte, né? Exato. Não, exato, e aí e aí uma coisa pra gente discutir até. É, todo mundo que pratica um esporte chega um ponto em que as pessoas que são profissionais passam a dizer, cara, eu quero só ver, eu queria conseguir só ver o esporte como um entretenimento e não só como um trabalho. É, nessa questão, porque tu trabalha com o pessoal é de toda a idade, de qualquer idade, que adultos que jogam na Mauge, Ali na Maud eu trabalho só com adulto, tá? só com adultas, certo? Então, já passaram da fase aquela da base e tudo mais, mas a gente aqui no Brasil tá muito acostumado que quem joga futebol tá às vezes os 10 anos, 11 anos, 12 anos, geralmente, na luta. E eu duvido que para esse cara ou quando ele tem 15 anos, ele fala: eu vou jogar uma pelada, vou lá bater uma bola, e ele consiga dizer: não, isso é só divertimento pra mim. É, Pra ele é um trabalho. o esporte implica nessa questão também, que é o, o atleta tem prazo de validade, né? Então, o cara não Perfeito. vai ser atleta profissional até os 60 anos de idade, né? A gente pensa ali até uns 35, mais ou menos, né? O LeBron James tá puxando isso pra 40 já. Daí é uma exceção. É uma exceção. Mas aí a gente vê crianças que têm que crescer muito rápido, né? Amadurecer muito rápido. E realmente tem, não é como se fosse uma escolha, porque tu precisa se desenvolver rápido no esporte, cedo, né? De idade falando. Porque pelos limites do corpo mesmo, né? Uma hora não vai mais ser possível render tanto quanto tu renderia com 20 anos de idade, né? Sim, Então, quanto mais cedo se desenvolve o atleta, em teoria, mais chances ele tem de profissionalizar, né? perfeito. A Sim, gente vê raros casos, tipo o Antetokounmpo, que começou a jogar com 17 anos, sim. mas é raro, É né? raro. É um padrão. E aí, eu já tive até uma palestra que eu fui dar, que entrou na discussão da inicialização esportiva, tá? Porque tem uma teoria que diz que até, acho que os 10 anos de idade, por aí, tá? Não sei precisamente, mas não se deve especializar o esporte. Então, a criança tem que ser inserida em atividades de coordenação de diversos tipos,
né, em diversas modalidades, e sim, desenvolve melhor, em tese, né. Mas aos 10 anos já tem meninos que estão jogando em categoria de base profissional, né, entre aspas. sim. Correndo pro profissional, assim. Então, não é o ideal quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, mas quando se coloca no esporte, às vezes não se tem uma escolha diferente, né. A pessoa vai quando ela tem a oportunidade. Sim, Pode ser que não tenha depois, né, se recusar a uma oportunidade. Então são coisas que pesam bastante, sabe? Tanto para as crianças quanto para os adultos, depois que já são mais velhos. Mas especialmente aí para as crianças que às vezes nem sabem se querem trabalhar com isso, se querem ser atletas profissionais, né? As crianças, em algum momento ali, elas só gostam de jogar. Elas não deveriam ter que escolher se elas querem ser um atleta profissional com 10 anos de idade, né? sim. Não, com certeza. Eu fui escolher que eu queria trabalhar com vendas quando eu tinha 17. Tu foi escolher que queria fazer psicologia por causa do esporte, só com 18. Mas adianta tu ter que definir tua vida com 10, e aí tu viver toda a tua vida baseada nisso, né? Exato. E a gente entra em questões familiares também, né? Porque às vezes os pais gostariam de ter sido, então querem que os filhos sejam, né? Os pais não conseguiram, então querem que os filhos consigam. Ou os pais conseguiram e querem que os filhos sigam seus passos, que nem o LeBron e o Bronny, por exemplo. Perfeito. Né? E a gente entra em questões também, especialmente aqui no Brasil, que às vezes tu pega crianças de periferia que têm a oportunidade de sair para jogar, recebendo algum auxílio financeiro, que ajuda a família, né? E Sim, aí a gente coloca a família numa posição muito desafiadora de escolha, né? Porque muitas famílias não têm boas condições e veem nos filhos aí uma oportunidade de, né, de renda. sim. Não, e aí é a oportunidade da vida, às vezes, né? É, E eu fico pensando que a, é onde. Nossa, a psicologia tem que entrar em tudo, na verdade, em toda a esteira de vivência do moleque, da criança, da guria, que é, poxa, imagina a família colocar o peso nas costas dessa pessoa de que, olha, tô investindo todo o meu tempo em ti, porque tu vai sustentar toda a nossa família mais pra frente, tá? Porque a gente passou por muita dificuldade. fala muito frequente, né? A gente escuta muito isso. E a gente vê, óbvio, a gente vê jogadores de futebol, principalmente no Brasil, que falam, eu vim da favela, da periferia, passei por isso, passei com aquilo, por aquilo, mas eu tava vendo um estudo uns tempos atrás de que, sei lá, 5, 10% dos jogadores de futebol do Brasil, que são os que ganham pra caramba. Sim. O resto está em outras categorias, níveis nacionais, em que são jogadores profissionais, porque existe a profissionalização do esporte, mas que são CLTs comuns, que nem eu e tu, que nem o pessoal que trabalha num supermercado, que é gerente de uma farmácia, ou coisas do tipo, não é? Todo mundo pensa, não, esse é jogador de futebol, então já tá rico já. É, não é bem assim, né? O cara tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom, tem que. E aí, entra também, além de ser bom, ter bons contatos, ter um monte de coisa aí que envolve isso. E eu imagino que é frustrante para esses caras que sonham muito alto, terem chegado, não ter conseguido chegar tão alto quanto se imaginava. Não, e muitas vezes se frustra, né? A gente vê em níveis mais baixos, claro, né? Não em jogadores super reconhecidos, mas em níveis mais baixos de pessoas desistindo do esporte por isso, né? Porque o esporte, bom, ele pode remunerar muito bem, mas até tu chegar lá, tu faz no amor, né? É, trabalha por amor, exatamente. E aí entra uma coisa muito interessante que eu não sei se tu já teve experiência de viver. Se tu já teve, vai ser mais interessante ainda conversar sobre, mas que a gente tem muita. é, eu percebo que no Brasil, como o futebol é muito bem difundido, por exemplo, a gente tem
para esse pessoal que é da base, que veio, né, a base do Santos, que tem lá desde os 10, 11, 12 anos, está lá se treinando desde sempre, e assim por diante. Parece que parece que esse pessoal que cresce em base acaba não amadurecendo no sentido social da vida, muitas vezes. E aí, no sentido real da vida. Isso porque quando tu tá numa base ou quando tá trabalhando por algum local, por alguma empresa, a empresa tem que te fornecer tudo o que tu precisa para fazer o teu trabalho. Então, esses guris têm desde cedo um hotel para ir quando viajam, chuteira, uniforme e assim por diante. Como isso afeta a vida do atleta durante a vida em que ele está sendo atleta depois adulto, em que ele já tem ali seu dinheiro, já tem essas coisas, até quando ele se aposenta. Porque quando se aposenta, tu não tem mais ninguém correndo por ti, entre aspas, né? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco antes da fase em que o atleta já chegou nesse ponto de ter, né, o clube financiando. Acho que é importante a gente pensar que essas crianças, muitas vezes, elas perdem tempo de ser criança e aprender coisas de criança, né? Porque para tu aprender algo, uma habilidade, seja emocional, seja social, mais bem desenvolvida, tu tem que ter aprendido aquelas básicas da infância, né? Então a gente vê muitas crianças, adolescentes que deixam de ter essa infância, adolescência, convívio social, como as outras crianças. E eu acho que a gente entra aí numa questão de possivelmente não desenvolver algumas coisas mesmo, porque está desenvolvendo outras. Sim, sim, perfeito. Mas, não, maravilha. Vamos indo já mais um pouco agora para o final da nossa conversa. Muito obrigado até agora, Vitória, por todo esse papo. Mas falando agora do profissional, do psicólogo esportivo, quais são os principais desafios que vocês enfrentam, que tu vê assim, que tu enfrenta, que outros psicólogos que provavelmente tu conhece, vários que trabalham, que atuam na área do esporte, enfrentam hoje em dia? Eu acho que. Acho não. Com certeza é a aceitação, né? A aderência. Eu tenho sorte de estar em um lugar. Eu tenho sorte de estar em um local em que a comissão técnica valoriza a psicologia e, e faz questão de ter ali, né, esse trabalho. Mas eu comecei a trabalhar lá no ano passado e eu levei bons meses para adquirir a confiança das meninas, né? E Sim, eu acho que o esporte feminino ele ainda é um pouco mais aberto para isso do que o masculino, né? Para falar de sentimento. Mas eu demorei um bom tempo para conseguir fazer elas se abrirem, né? Conseguir fazer elas falarem, conseguir fazer elas entenderem a importância daquilo, né? Quando eu cheguei e eu fui propor uma atividade em grupo, todo mundo falou, não, em grupo a gente não gosta. Que não queriam falar umas na frente das outras, sabe? E hoje a gente só trabalha em grupo, praticamente, sim, né? A gente tem, uma vez por semana, a gente tem encontro em grupo. E todo mundo já sabe que vai ter. E às vezes tem umas que não querem falar tanto, não estão tão de bom humor. Mas elas sim, entendem como isso funciona, né? E como isso pode beneficiar. perfeito. Então, um dos principais desafios, principalmente, são os próprios atletas, às vezes também, quando tem essa barreira. Os atletas, a comissão técnica, tá? Porque eu Sim, tenho uma experiência positiva em relação a isso. Mas com outros profissionais que eu converso, às vezes o próprio treinador não aceita, né? Não aceita, claro, aí talvez o cara não tenha opção de mandar embora o psicólogo. sim, Mas aí fica. mas gostaria de mandar. Tem muitos treinadores que não aceitam, que acham que o psicólogo vai mexer no trabalho, né? De uma forma negativa, talvez. E tem Sim, receio, assim. Então, eu acho que isso é um grande desafio mesmo. Tanto a aceitação da comissão técnica quanto dos atletas. Eu, ai, eu queria enfatizar que a minha experiência é positiva em relação. sim, sim. Mas Não, conhecendo perfeito. outras pessoas, né, que trabalham com isso também,
acho que isso é um dos fatores que mais influencia, assim, no trabalho, sabe? Não, perfeito. Eu vejo que é positivo porque eu te acompanho demais, assim, nas redes sociais, no teu trabalho, no teu perfil profissional. E eu vi ali, inclusive, alguns vídeos de interações que você faz, tu explicando um pouco como é que é a rotina, e aí me fez muito pensar, tipo, cara, no, no esporte feminino parece que tudo desenvolve de uma maneira muito mais fácil. E aí, trazer. Não, não, tá. Então eu me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho ideia de que no esporte feminino é muito mais fácil tu incluir coisas novas. Uhum. Isso, infelizmente, porque a nossa sociedade com o esporte do brasileiro, falando, né, não vou dizer de sociedade no mundial, mas que acredite que talvez seja um problema com isso também, mas o brasileiro às vezes tem dificuldade em aceitar as mulheres no esporte, da mesma maneira que aceita os homens. E, e aí eu vejo que para criar coisas novas, colocar coisas novas no esporte feminino às vezes é mais fácil. Então ter uma psicóloga, ter outros tipos de conversas relacionado a temas polêmicos que a gente vê, é mais tranquilo de se ter essas conversas dentro do ambiente de esporte feminino, onde, na verdade, as mulheres já tiveram que batalhar muito mais para estar ali, Uhum. que é uma coisa que eu percebo. Eu ia te dizer, nesse sentido, acho que talvez seja mais fácil, mas tem outros desafios aí, né? Que é justamente em relação a incentivo, patrocínio, apoio, financiamento, né? Visibilidade. Então, os desafios são diferentes, sabe? Com certeza são diferentes. Sim, não, perfeito. E tu me fez lembrar agora só de uma coisa uma série que eu gosto bastante, que é o Ted Laço, Ah, que eu sou muito fã. é muito boa, é muito boa. E aí me fez lembrar, não quero ficar aqui dando spoiler pra quem não assistiu, mas se não assistiu, vai lá assistir. Não vou fazer propaganda do streaming porque eu não tô sendo pago pra isso. Mas procura aí e assiste. É, que tem um momento, e isso não é spoiler, mas é um dado interessante da série, de que o clube, o Richmond, contrata uma terapeuta. E aí é um bando é um time masculino, é um bando de homem, né? E aí tem aqueles que são mais carrancudos e tem aqueles que parecem ser mais frágeis e dizer, não, eu vou conversar com a terapeuta, e são muito fechados e a gente não espera isso daquela pessoa. E aí eu imagino que isso é uma coisa que eu pensava que tu não tinha passado por essa situação delas serem fechadas e fiquei surpreso de tu falar, não, elas assim, ó, são tão fechadas quanto no início, Uhum. né? E aí a gente vê que as pessoas, na verdade, tanto na série quanto no teu time que trabalha, elas passaram a evoluir porque começaram a ganhar confiança no psicólogo e ver ali que é um amigo, é uma pessoa que vai ajudar, né? Levou muito tempo para adquirir essa confiança. Olha, eu vou te dizer que eu acho que levou 6 meses, talvez. Assim, E é, gradativo, assim, né? Eu cheguei lá, elas não queriam nem fazer nada em grupo. sim, Elas eram acostumadas com outro profissional que trabalhava individualmente só. É perfeito. por isso que eu Sim. comecei a fala dizendo, ó, eu vou falar como eu trabalho, né? É Sim. diferente de profissional para profissional. Então, elas eram acostumadas a ter as conversas em dois, né? A atleta e a psicóloga. E aí eu cheguei propondo uma coisa diferente, em que elas teriam que se expor na frente das outras, né? E, bom, claro, a gente vai conquistando confiança, eu fui mostrando qual era o sentido daquilo que a gente ia fazer. Então, todas as coisas que eu trago, eu explico por que aquilo é importante, né? Como a gente aplica isso dentro de quadro. E Sim. acho que isso faz muita diferença, tá? Elas entenderem por que a gente tá fazendo aquilo. E às vezes demora um pouco a entenderem, e a gente tem que repetir, né, várias vezes. E perguntar, entenderam mesmo? Eu repito, sabe? Mas demorou, assim, demorou e aos poucos, algumas foram se aproximando mais rápido, outras um pouco mais devagar,
outros até hoje não são muito fãs, né? Mas se respeita, né? Aquele momento. Elas aderem bastante hoje. E é algo Sim, que é muito gratificante para mim. Esse ano a gente começou essa temporada e nas temporadas a gente sempre troca muitos atletas, né? sim, E aí, o nosso primeiro encontro em grupo teve uma atleta da temporada passada que falou para as novas que elas podiam confiar em mim, sabe? Que foi muito importante, né, o meu trabalho na temporada passada. E, eu achei, me marcou bastante esse momento, sabe? Porque às vezes eu analisando elas de fora não consigo enxergar que elas realmente valorizam aquele momento, né? Mas quando elas falam, dá uma sensação de gratidão, assim, né? De, bom, deu certo o meu trabalho, né? Está funcionando. E aí as sim, meninas que chegaram essa temporada já estão mais abertas do que no ano passado, porque já tem algumas que já estavam no ano passado e já fizeram esse meio termo, né? sim. Não, perfeito. E aí tu, imagino que tu consiga traçar um progresso, tipo, de atletas que estão desde que tu entrou na equipe até que estão até hoje. E tu consegue enxergar a importância desse apoio psicológico que tu deu de forma contínua para o desenvolvimento dessas atletas? Eu vou te dizer que eu não consigo quantificar, tá? Porque, por exemplo, a gente tem as atletas do ano passado, né? Que já estavam comigo ano passado, e tem as desse ano. As desse ano, elas parecem um pouco menos em contato com as emoções, mas depende de qual, assim. Depende das experiências que elas tiveram em outros lugares, né? Depende do contato que elas já tiveram com psicoterapia. Porque normalmente, especialmente no futsal feminino, eu não conheço outro clube que tenha psicólogo, tá? Sim. Não conheço. Não sei te informar, mas não é algo comum. Pois é, eu fiquei surpreso quando eu vi que tu era psicóloga esportiva de um clube de futsal feminino que não era um clube grande. Eu fiquei muito surpreso, porque eu disse, cara, que evolução. E é por isso que eu digo ali que a comissão técnica valoriza esse trabalho e busca esse trabalho, né? Então, para mim, é muito gratificante trabalhar ali, porque eu sei que está sendo valorizado, né? Que as pessoas veem a importância daquilo. Então, as atletas que estão há mais tempo nesse clube, elas entendem mais a função. E aí, as que chegam novas, depende muito. Tem algumas que chegam que já chegam fazendo psicoterapia individual, né? Sim, Que já é um pouco mais fácil de acessar essas meninas daí, né? Questões de personalidade, quem é mais aberto, quem é mais fechado, né? Então, é muito difícil de medir o efeito que a psicologia tem no esporte. Por isso que eu te disse antes que a gente não fala de aumento de rendimento, a gente fala de prevenção de queda de do dados. rendimento. Sim, Eu, né? sim, Falando coisas, porque ninguém bateu o martelo ainda, né? Precisam de mais pesquisas nisso, né? sim. E aí uma coisa que é interessante que eu tô fazendo agora é que eu tô coletando algumas escalas de, por exemplo, ansiedade, humor nelas durante a temporada, Legal. que eu não coletei no ano passado, então eu não tenho como medir sem coletar, né? Sim. Não tem como fazer o estudo sem ter dados. Eu posso dizer, me parece que elas estão melhores, mas eu não consigo te afirmar isso sem ter Sim. um instrumento de medida. Mas agora no final dessa temporada a gente vai ter. Poxa, que legal. Se puder compartilhar comigo depois também, eu vou ficar super curioso de saber qual foi o progresso disso ou não. Mas perfeito, acho que eu só tenho mais uma coisa para comentar contigo, para perguntar para ti. E aí algo que acompanhando as redes sociais eu pude tem um vídeo, tem um Reels teu falando um pouco de uma lesão que tu sofreu Uhum. no basquete, jogando. E, e eu me emocionei vendo o vídeo, porque eu disse, cara, eu não. Tipo, não importa se é profissional, se é semi-profissional, se é amador,
A única diferença é, se eu sou profissional e eu sofro uma lesão, eu tenho que recuperar isso o mais rápido possível para eu ter que voltar a trabalhar. Se eu não sou profissional, eu posso, né? Se não vai afetar minha vida, eu posso ficar posso ficar sentindo essa dor por um pouco de tempo a mais, sem tanto problema. Mas pra ti, Vitória, como foi passar por esse momento? Não sei se isso até te motivou mais a estudar psicologia do esporte, ou se tu já estava fazendo psicologia na época. Mas passar por esse momento como atleta, pensando como atleta, em qual nível seja, como foi passar por isso pra ti? Acho que é importante a gente deixar claro que é muito diferente, como tu falou, para alguém que trabalha com isso, que é profissional e que tem uma cobrança de volta, do que para mim que jogo por lazer. Hoje em dia, pelo menos, eu jogo por lazer. Sim, Se eu achasse que não, mas... Mas essa lesão, eu acabei desmaiando, né, num treino. Tava muito quente e eu tenho pressão baixa. E eu desmaiei e caí sozinha, assim, e bati de cabeça no chão, né? sim, Isso foi no final do ano passado. Então é muito recente. Eu já trabalhava com esporte, né? E isso foi muito recente. E eu vou te dizer que eu ainda não tô 100% confiante ainda, sabe? Porque foi do nada, né? E todas as lesões são assim, do nada. A gente sim, tá super bem e aí do nada acontece. Então fica o medo de acontecer de novo, né? Pô, eu tava bem, tava calor, mas não tava bem, sabe? Não deu sim, nenhum sinal de alerta. Só aconteceu. sim, A gente nunca tá preparado pra isso, sabe? Antes, a gente nunca tá preparado pra se lesionar. A gente acha que não vai acontecer com a gente até acontecer, né? Então eu, assim, tenho sorte de estar num meio, assim, que tipo, as minhas colegas de time entendem esse meu processo, né? E também que eu não preciso, né? Eu não sou obrigada a voltar, então eu posso faltar, eu posso não ir treinar, né? Que eu admito que eu não tô treinando muito esse ano, não, né? Muito em relação a isso. Mas eu tô num papel diferente do atleta, né? sim. Faz parte do processo também, né? Querendo ou não, a gente passa. Faz parte do processo em qualquer etapa da vida. Se a gente passou por algo que gerou um trauma, seja ele maior ou menor, mas é um trauma, Uhum. a gente demora para conseguir fazer aquilo com segurança depois. A diferença é que eu tenho tempo, né? E tem tempo, então tem pressão e tal, assim por diante. Mas eu quis te perguntar justamente para trazer mesmo essa ideia, tipo, poxa, eu passei por isso e hoje eu tô insegura, e aí é algo interessante, porque eu já torci o pé várias vezes jogando basquete e jogando futebol. Futebol quando eu era mais novo, depois de jogar futebol, passei a jogar só basquete, e a última vez eu pensei que eu tinha quebrado o pé, porque eu pulei, quando eu caí, o cara que tinha o que tinha acontecido? Eu pulei pra dar um toco, e aí o cara fez um fake, e aí ele ficou meio parado ali com o pé parado, e eu caí em cima do pé dele, e ele tirou o pé. Quando ele tirou o pé, eu caí sentindo uma dor horrível, e eu pensei que eu tinha quebrado, que eu tinha sido mais sério. Não foi algo tão terrível, mas eu tive que andar de bota por uns 45 dias. Na época eu era missionário, voluntário pela igreja que eu frequento lá no Mato Grosso, então eu estava longe da minha família, num calor horrível, mas ali eu tava andando de bota depois e tudo mais, e aí foi muito interessante que conforme o tempo foi passando, eu só queria ver o dia de eu poder jogar basquete logo. Mas ao mesmo tempo eu tinha muito esse medo de jogar. Porque, poxa, e toda vez agora que alguém for subir para que eu for subir para dar um toco ou for subir para fazer uma bandeja, se tiver alguma pedrinha ali eu escorregar, adeus meu pé. Então, isso é algo muito interessante. Mas muito obrigado, Vitória, por disponibilizar esse teu tempo aí corrido de, de trabalhadora, de mestranda. E obrigado mesmo por trazer para a gente esses insights um pouco e nos preparar um pouco mais para as Olimpíadas. Qual, o esporte que tu mais vai acompanhar vai ser basquete mesmo?
Provavelmente. Exatamente. Então vamos torcer para que tenha o Brasil no basquete masculino, pelo menos. Semana que vem começa o pré-olímpico, se eu não me engano. E aí, porque o feminino infelizmente não vai estar. Vamos ver se o masculino consegue uma vaga. Mas deixa aí qual teu arroba, a forma das pessoas te encontrar e também deixa um recado bonito aí pro pessoal. O meu Instagram é Victoria Lau, né? Hallal. E eu queria te agradecer, né, também por me convidar. Fiquei muito feliz em participar e foi um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Gente, façam terapia pessoal. No esporte, busquem todos os meios de ajudar as pessoas. Querendo ou não, às vezes temos clubes que não têm essa possibilidade de contratar um profissional como a Vitória ou um profissional que esteja focado em ajudar mentalmente o grupo, mas se você é técnico, se tu é jogador, colega de equipe, procure ajudar as outras pessoas a se sentirem mais confortáveis em momentos de nervosismo, momentos de ansiedade, momentos de decisão. Vou deixar aí o arroba da Vitória lá na nossa descrição. Sigam também o podcast Que Esporte é Esse no Instagram. Eu ainda tenho que criar vergonha na cara e criar outras redes sociais podcast, mas por enquanto eu consigo administrar apenas o Instagram. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.